Bem-vindo ao nosso canal. Já vamos começar, mas se puder, se inscreva e deixe um comentário. Lucas, capítulo 23. Em seguida, eles levaram Jesus a Pilatos e começaram a apresentar acusações contra ele. Encontramos este homem desrespeitando nossa lei e nossa ordem, proibindo o pagamento de impostos a César, designando-se o rei Messias. Pilatos perguntou a ele: É verdade que você é o rei dos judeus? Palavras suas, não minhas, respondeu Jesus. Pilatos declarou aos principais sacerdotes e à multidão que os acompanhava: Não vejo nada de errado aqui. Ele me parece inofensivo. Mas eles estavam irredutíveis. Ele incita o povo com seu ensino, perturba a paz em toda parte, começando pela Galileia e agora por toda a Judeia. Ele é um homem perigoso, que põe a paz em risco. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou: Quer dizer então que ele é galileu? Compreendendo que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, passou o bastão para o rei, que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou contente quando Jesus apareceu. Havia muito tempo desejava conhecê-lo, pois tinha ouvido muita coisa a seu respeito e esperava que ele fizesse algo espetacular. Herodes o interrogou demoradamente, mas Jesus não disse uma única palavra. Os principais sacerdotes e líderes religiosos, porém, insistiam em suas espalhafatosas acusações. Profundamente ofendido, Herodes voltou-se contra Jesus. Seus soldados se juntaram a ele com suas zombarias. Então o vestiram com uma fantasia de rei e o enviaram de volta a Pilatos. Daquele dia em diante, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Antes mantinham distância um do outro. Pilatos convocou os principais sacerdotes, os líderes e outros judeus e disse: Vocês me trouxeram este homem e o acusam de perturbador da paz. Interroguei-o na frente de todos vocês e descobri que a acusação não procede. Herodes também não confirmou nada porque o enviou de volta para mim sem acusação alguma. Está claro que ele não fez nada de errado, nada que mereça a morte. Vou adverti-lo para tomar cuidado e deixá-lo ir. Nessa hora, a multidão começou a gritar: Mate-o! Solte Barrabás! Barrabás havia sido preso por iniciar uma rebelião na cidade e também por assassinato. Pilatos ainda queria soltar Jesus e o defendeu, mas eles continuavam a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos interveio pela terceira vez. Mas por qual crime? Ele não fez nada que mereça a morte. Vou dar-lhe uma advertência e deixá-lo ir. Mas a turba furiosa exigia que ele fosse crucificado. Finalmente eles o venceram. Pilatos desistiu e cedeu. Libertou o homem que estava preso por rebelião e assassinato e entregou Jesus ao povo para que fizessem o que bem entendiam. Enquanto o levavam, obrigaram Simão, um homem de Cirene que estava chegando do interior, a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão os acompanhava e algumas mulheres choravam. Num determinado momento, Jesus virou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Chegará o tempo em que será dito: felizes as mulheres que nunca conceberam. Felizes as mulheres que nunca deram à luz. Felizes os seios que nunca amamentaram. Elas vão pedir às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: soterrem-nos. Se o povo faz essas coisas com uma árvore verde e viva, imaginem o que farão com a madeira seca. 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele para a execução. Quando chegaram ao lugar chamado Colina da Caveira, eles o crucificaram, e também aos 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Então Jesus orou:
Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles dividiram suas roupas com apostas. O povo ficou ali, encarando Jesus. E os líderes zombavam. Ele salvou os outros. Vamos ver se salva a si mesmo. O Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também começaram a zombar e deram vinagre para ele beber, dizendo: Quer dizer que você é o rei dos judeus? Salve-se então! Acima da cabeça dele puseram uma placa: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados ao seu lado blasfemava: Que bela espécie de Messias é você! Salve a você mesmo e a nós também! Mas o outro censurou: Você não tem temor de Deus? Está recebendo o mesmo castigo que ele. Nós o merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para merecer isto. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Jesus disse: Pode ter certeza. Hoje você irá comigo para o paraíso. Era meio-dia. Toda a terra ficou em trevas. E a escuridão durou 3 horas. Uma escuridão total. A cortina do templo partiu-se ao meio, de alto a baixo. Jesus gritou: Pai, entrego minha vida em tuas mãos. E deu o último suspiro. O capitão da guarda testemunhou tudo aquilo e, com temor, deu glória a Deus. Este homem era mesmo inocente. Um homem bom e inocente. Todos os que estavam ali na expectativa de ver um show ficaram arrasados quando viram o que realmente aconteceu e voltaram para casa. Os que conheciam bem Jesus e as mulheres que o seguiram desde a Galileia ficaram a uma certa distância, observando. Havia um homem chamado José, membro do concílio judaico, pessoa de bom coração e bom caráter, cuja terra natal era a cidade de Arimateia. Ele não concordava com os planos e com as ações do concílio e era um dos que aguardavam o reino de Deus. José procurou Pilatos e pediu o corpo de Jesus, que foi enrolado num lençol de linho e posto numa tumba cavada na rocha, que nunca havia sido usada. Isso aconteceu no dia anterior ao sábado, e o sábado estava para começar. As mulheres que vieram com Jesus da Galileia também acompanharam esses procedimentos. Elas viram a tumba onde o corpo de Jesus foi posto e voltaram para preparar as especiarias e os bálsamos para o sepultamento. Mas descansaram no sábado, conforme o mandamento. Lucas, capítulo 24. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba. Levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram. Mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Confusas, tentavam imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, 2 homens com luzes brilhando ao redor apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: Por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos 11 e aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas relataram os fatos aos apóstolos, mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis, nada mais. Abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça.
Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: "O que vocês estavam discutindo tão compenetrados?" Eles pararam cheios de tristeza, como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: "Você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias." Ele perguntou: "E o que foi?" Eles disseram: "As coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta, que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo. Não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus." "Vocês não entendem", suspirou Jesus. "Como demoram para crer? Porque não acreditam em tudo que os profetas disseram. Não percebem que tudo isso tinha de acontecer, que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória?" Então ele começou do princípio, com os livros de Moisés, e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: "Fique e jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi." Então ele foi com os 2, e foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os 2. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. Impressionados, comentavam: "Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as Escrituras?" Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus amigos reunidos ali, dizendo: "Aconteceu mesmo! O Mestre ressuscitou! Simão o viu!" Então os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partira o pão. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Mas eles pensaram que estavam vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Ele, porém, os tranquilizou: "Não fiquem preocupados, nem deixem que a dúvida os domine. Olhem minhas mãos, olhem meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim. Examinem-me da cabeça aos pés. Um fantasma não tem músculos e ossos." Enquanto dizia isso, mostrou a eles as mãos e os pés. Eles ainda não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Era bom demais para ser verdade. Ele perguntou: "Vocês têm comida aqui?" Eles trouxeram peixe que haviam assado, e ele comeu o peixe na presença de todos. Em seguida ele declarou: "Tudo o que eu disse enquanto estava com vocês confirma. Todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos tinham de se cumprir." Ele continuou a abrir o entendimento deles com relação à palavra de Deus, mostrando como se devia interpretar a Bíblia. "Vocês podem ver agora que está escrito que o Messias sofreria e se levantaria dentre os mortos no 3º dia, e uma mudança radical de vida por meio do perdão de pecados é proclamada em seu nome a todas as nações, começando aqui em Jerusalém. Vocês são os primeiros a ouvir e ver tudo. Vocês são as testemunhas. O que virá depois é muito importante. Enviarei o que meu Pai prometeu a vocês.
Então permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Depois ele os levou para fora da cidade, até perto de Betânia. Levantando as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, foi elevado aos céus. Eles se ajoelharam, adorando-o. Voltaram para Jerusalém, explodindo de alegria, e passavam todo o tempo no templo, louvando a Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo 1. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era, e João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então? Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados perguntaram. Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa, a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu: Eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim.
mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: Vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias! Isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? De agora em diante seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou: De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Vou deixar aqui para você a nossa playlist. Até a próxima.